profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Oi, amiga, estás sem áudio. Boa noite, irmãos e irmãs de caminhada. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas para esta nossa segunda semana do nosso retiro e vivência quaresmal. Que bom estarmos aqui para, neste momento de encontro, partilha de nossas vidas e do que vivenciamos na semana que passou. E com certeza Deus se revelou a cada uma de nós, de diversas maneiras. E Ele buscando nos acolher e também fazendo um apelo para caminharmos em seu amor, em sua misericórdia, estarmos atentos aos seus chamados e o seu apelo à conversão, à misericórdia, à bondade, olhar os nossos irmãos e irmãs, principalmente os mais sofridos da nossa sociedade. Nós, do Secretariado da Celeste Sul, com parceria com o CIES, Espaço Magis, Rede Amar e Servir, o Conselho Nacional de Leigos no Brasil, a Rede Diaconia, temos a missão de apoiar e acompanhar a espiritualidade ignaciana, que é o nosso eixo central. Juntos com todos e todas, proporcionar uma experiência do Deus amor, do Deus uno e trino, do Deus que é comunhão. Uma experiência no deserto do silêncio, do encontro íntimo, profundo, e que despertará essa sensibilidade e uma consciência fraterna. Como foi lembrado na semana passada, pelo Paulinho, nós vamos utilizar a metodologia ignaciana de Santo Inácio de Loyola, apoiados no livrinho do Retiro Quaresmal 2026, das edições Loyola, em parceria da Rede Servir com a Rede Diaconia, ambas da Companhia de Jesus, que elaboraram este roteiro que nos guiará, né, nesse período quaresmal, que, por sinal, é um ótimo roteiro para a nossa vivência quaresmal. Então, nesse momento, nós queremos invocar o Espírito Santo para que ele esteja nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, nos dando discernimento, sabedoria, enfim, todos os dons que nós necessitamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Então, vou pedir para que nós tomemos uma posição confortável aí onde nós estamos, na nossa cadeira, enfim, né? Onde nós estamos no nosso quarto, na sala, enfim. Uma posição confortável que nos ajude, né? Para que a gente se concentre um pouco nesse tempo, nesta posição. Então, agora nós vamos tomar consciência onde nós estamos, então, onde você está. Vá tomando consciência da sua respiração. Talvez a gente teve um momento hoje, né, um domingo, talvez agitado, talvez com visitas, com família, enfim. Talvez esse momento agora seja um momento para nós, né? Então vamos respirar profundamente, encher os pulmões de ar pelo nariz e solta pela boca. Vamos fazer isso umas 3 vezes. Feche os olhos e tente relaxar. Vá acolhendo os pensamentos que vão chegando até você. Vamos mexer um pouco a nossa cabeça, de um lado para o outro. Também os nossos ombros. Nos sentimos um pouco mais relaxados. Continuar respirando profundamente, deixando que o ar entre. E aí sentindo esse ar de Deus em nós também. Inspirando, respirando, inspirando alegria, fortaleza, soltando esse ar que às vezes vem carregado de preocupações, de tristeza, de falta de perdão. Perceba também os pés, como é que estão os seus pés, os meus pés, se eles estão fixados no chão. Vamos tentar soltar, relaxar um pouco, tomar consciência do nosso corpo, mexer um pouco as pernas. Se quiser abrir os braços também, movimentar um pouco as mãos, os dedos para cima, para baixo, para os lados. Enfim, como você se sentir melhor. E nisso você vai sentindo que você é uma criatura amada de Deus. E vai agradecendo a Deus pelo dom da vida, por aquilo que eu sou, por aquilo que você é. E a presença de Deus que eu transfiro para o outro, transbordo para os outros. Não é a minha presença, mas é a presença do próprio Deus, a partir da minha pessoa. Imagine-se agora assim, num lugar, Deus vindo ao teu encontro, te acolhendo, te abraçando e dizendo que você é muito importante, que eu sou muito importante para o seu reino, que Ele nos chama pelo nome, nos convida para a vida, mesmo diante das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Ele continua a nos amar, a nos querer bem. Também aproveite e já vá agradecendo a Deus pela vida, pela tua vida, a vida do outro, a vida daqueles que você convive. Um gesto de reverência a tudo aquilo que vive e respira. Vá sentir em seu coração essa vida que exala, essa vida que não vem de nós mesmos, mas vem de Deus.
E você recorde também como que você foi chamado para estar nesse retiro, que convite você recebeu, de quem você recebeu, de que forma você recebeu, e ao mesmo tempo como você acolheu esse convite para estar neste momento. Continue a respirar. E nós queremos fazer comunhão também com todos os sofredores da humanidade, principalmente agora, nesses dias onde essas guerras estão sendo até difícil falar, né? Mas tanta gente morrendo, tanta gente inocente. E aí, qual é o meu compromisso? Qual é o nosso compromisso com esse reino da vida, com esse reino de Deus, para que cessem as guerras? Então, que a gente se comprometa também a estar junto a esses sofredores que estão nesse momento agora sem vida ou com muitas fragilidades nesses países em guerra. No nosso próprio país também com tantas dificuldades, então que nós possamos também ser essa presença amorosa de Deus, que possamos nos comprometer em favor da vida. Nós vamos então finalizando este momento, lembrando da campanha da fraternidade deste ano, como a gente já escutou o hino, né, fraternidade e moradia, e o versículo tirado de João 1,14, ele veio morar entre nós. Ele veio morar entre nós. Ele veio morar entre nós. E antes de nós concluirmos esse momento, com a oração da campanha da fraternidade, eu vou lembrando aqui, então, que nós, em seguida da oração, nós vamos ser direcionados para as salas, né, com 5, 6 pessoas, dependendo. Teremos o facilitador, se na sala não tiver um facilitador, cada um se coloca à disposição, será em torno de uns 40 minutos. Lá nós vamos fazer, então, o exercício da conversação espiritual, que consta das 3 rondas, né? A primeira, eu partilho, escuto a partilha do outro, e num segundo momento, o que ressoou do outro em mim, e num terceiro momento, o fruto, né? O fruto que nós vamos colher para essa semana, o fruto da partilha, que poderá ser em forma de oração, em forma de uma frase, em forma de uma palavra, enfim, aquilo que o Espírito de Deus inspirar naquele momento que nós estivermos fazendo a partilha. Então, eu concluo esse momento com a oração da campanha da fraternidade e depois, então, seremos direcionados para as salas e depois de 40 minutos retornaremos para mais um instante, né, de uma colocação e depois as dúvidas que se quiserem que aparecerem, nós estaremos à disposição também para esse acolhimento das dúvidas ou das partilhas de vocês. Então, acompanhem comigo em seu coração a oração da campanha da fraternidade. Deus, nosso Pai, e em Jesus, vosso Filho, vieste morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de que um dia possamos habitar convosco a casa do céu. Amém. Uma boa partilha para todos nós, um bom momento e que o Espírito Santo nos conduza. Amém.
Muito obrigada, amiga Elisete. Então, vou abrir as salas. Desejamos uma boa partilha a todos. As salas estão com 4 pessoas, são 10 salas. E, Paulinho, a gente deixa 40 minutos, como no domingo passado, né? Então, caso você caia, você vai ser redirecionado aqui para essa sala, né? Se você entrar de novo. Breve reflexão. Vou fazer agora, então, uma breve introdução, né? Uma reflexão da semana que a gente vai viver agora, né? O material está no nosso livrinho, mas vou fazer um pouco isso para a gente depois poder fazer uma releitura, né, disso que nós estamos agora meditando e que Deus nos conduza nessa semana que será muito rica, né? Então, o tempo da quaresma é um tempo favorável para a conversão, e a conversão é a consequência do sentir-se amado, amada, perdoado, perdoada. Por quem? Por Deus. Diante disso, somos convidadas a olharmos mais profundamente para nós mesmos, para então refletir sobre as ações, renovar o compromisso com o nosso batismo e compreender as implicações no seguimento a Jesus Cristo. É também a oportunidade de refletir temas importantes que permeiam o nosso cotidiano através da campanha da fraternidade. E tivemos a oportunidade de também nas nossas partilhas trazer essa realidade da casa, né, da moradia, que seja a casa física, a nossa moradia interior, o nosso corpo, enfim, e o corpo do outro, a casa do outro, ou o outro que não tem casa, esse é nosso compromisso. Então, nesse ano, de maneira especial, somos convidados a uma mudança de ótica, de modo que possamos ver para além dos nossos muros, da nossa zona de conforto, reconhecer o Cristo no irmão, na irmã, sem moradia, e ao mesmo tempo assumir um compromisso pessoal, comunitário e social com a dignidade humana. Agora é a hora, né? Essa semana nós vamos adentrar, então, nessa segunda semana da Quaresma, pelas mãos do profeta Daniel, Isaías, Jeremias e Miqueias. E a cada um, à sua maneira, vai nos convidar à conversão e ao acolhimento da profunda misericórdia de Deus, que nunca deixou de caminhar ao lado do seu povo, consequentemente ao lado de cada um de nós. Quem é Deus, como tudo suportando a falta, passando sobre os crimes do resto da tua herança? Ele não se obstina na sua cólera, mas ele se compraz no amor. Está lá em Miqueias 7:18, que depois nós podemos aprofundar na semana. E nós vamos ver também nos textos dos evangelhos, né, desta semana, através das controvérsias com os doutores da lei, Jesus nos revela a imagem misericordiosa de Deus e ele nos diz: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Jesus expressa de maneira singular o amor misericordioso de Deus para com os necessitados, os que se perdem no caminho. O evangelista Lucas diz: todos os cobradores de impostos e outros pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir, que indica que em Jesus encontram a acolhida e não se sentem rejeitados. E nós vamos, então, nessa semana, nós vamos ser convidados a, como nós vimos no Evangelho de hoje, né, o rosto de Jesus que resplandece na transfiguração, também que a gente consiga nos transfigurar também com Jesus nessa semana, dar esse salto de qualidade, né? Como alguém dizia hoje no grupo, a conversão é um processo.
Então, nós vamos continuar com ânimo e generosidade o nosso itinerário quaresmal nesse segundo domingo, então. Então, somos convidados, né, como no Evangelho de hoje, a subir a montanha, o lugar da revelação de Deus, na companhia dos três discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João. E vamos acompanhar Jesus em seu momento de oração e testemunhar a manifestação do Pai, proclamado em Jesus como seu Filho amado, e vencedor da morte, com um especial convite para escutá-lo. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Portanto, escutai-o. Está em Mateus 17:5. E nessa semana também a graça que nós vamos pedir, rogar a Deus é: Senhor, concede-nos a graça de sermos mensageiros do seu amor e de sua misericórdia a todas as pessoas que encontrarmos pelos caminhos da vida. Então, como o nosso retiro é no cotidiano, vamos pedir que Deus nos dê a capacidade de encontrá-lo no irmão, seja aquele que eu gosto, que eu simpatizo, ou aquele que eu preciso ainda fazer um processo de conversão para escutá-lo, para amá-lo, para perdoá-lo, né? E que a gente possa fazer, além dos jejuns, né, de alimento, que a gente possa fazer o jejum também de palavras malditas, mas que a gente possa ter no nosso coração, nessa semana, em nossa boca, palavras benditas, e que a gente possa ser esses mensageiros de Deus, nessa semana agora que Ele vai nos dar a graça de a gente percorrer esse itinerário, né, da cruz, esse itinerário da fidelidade ao reino de Deus, né, junto com Ele e lembrando sempre dos irmãos e das irmãs sofridas. E nessa semana, eu convidaria também que todos rezássemos pela paz, né, o mundo está em conflito, o mundo está em guerra, né, hoje mesmo, né, notícias bárbaras, né, de mortes de crianças, de jovens, de mulheres. Então, rezemos pela paz, né, e rezemos para que os governantes tomem consciência também dessa responsabilidade. E rezemos também nessa comunhão com a campanha da fraternidade deste ano. Ele veio morar entre nós. E também lembrar que nessa semana nós temos a semana, né? Aí nós estamos vivenciando agora o Dia Internacional da Mulher. Rezemos então por nós, mulheres, rezemos por todas as mulheres, principalmente aquelas que passam dificuldades, aquelas que passam algum tipo de violência, e que nós, enquanto mulheres, mas homens e mulheres juntos, nessa construção do reino de Deus, sejamos fiéis ao seu projeto. Assim seja, uma boa semana com a graça de Deus. Amém. Amém. Amém.